certeza que você um dia já assistiu algum filme no cinema ou até mesmo no seu streaming e pensou assim: bom, esse filme ele é ruim, mas dá pra assistir, dá pra relevar, ou até mesmo dá pra dar um desconto pra ele porque tem cenas muito boas, tem cenas muito marcantes. Sim, isso mesmo. O título do vídeo hoje é Filmes ruins que a gente assiste, porém a gente acaba relevando, a gente acaba deixa pra lá. Ah, nem vou ligar pra essa cena, mas simplesmente ele não consegue ser bom por algum motivo. Ou seja, esses motivos eles simplesmente deixam a desejar e também ao mesmo tempo faz com que a gente perca a vontade de repetir várias e várias vezes. Fica comigo nesse vídeo que a gente vai explicar tudo sobre cada filme que eu separei aqui. Lembrando de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e também, óbvio, segue a nossa página lá no Instagram, _mundo_nerd. Então, bora pro vídeo? Vamos começar com um filme aí que foi polêmico lá no ano de 2024, né? Godzilla e Kong, Um Novo Império. Uma continuação automaticamente que não foi necessária acontecer, porém já que aconteceu, o certo era fazer tudo bonitinho, tudo no esquema, tudo perfeitamente, né? Um roteiro aí bacana, porém foi totalmente ao contrário. O filme passou uma impressão para os fãs que parece que fica isolado em um outro universo diferente, falando uma outra história e esquecendo dos filmes anteriores, como King Kong, Kong, a Ilha da Caveira e os filmes do Godzilla, o que era para a Warner ter feito já que decidiu fazer um filme dos dois juntos, né? Criado o terceiro filme para cada um e simplesmente logo depois criado Godzilla vs Kong, né? Que foi o primeiro filme lançado lá no ano de 2021 na pandemia. Mas isso simplesmente foi um filme bom, né? Conseguiu conquistar outros fãs. Já a continuação foi totalmente ao contrário, foi um oposto, né? Foi uma continuação desnecessária que passou uma impressão muito estranha para os fãs, né? Falando somente de um contexto, apresentando somente um cenário e automaticamente aí tendo brigas ali, tipo, meio bobas, umas cenas meio toscas, umas cenas enjoativas. Isso deixou com que o filme ficasse muito cansativo na hora de assistir, deixou com que o filme ficasse muito, como eu posso dizer para vocês, entediante, né, na hora de assistir, porque é um roteiro muito fraco, né? Parece que o Godzilla e o Kong se conhecem há muito tempo aí, né? Conversaram há muito tempo e hoje já são melhores amigos, nem sequer lembravam da briga lá no filme anterior. Mas o que faz esse filme ser assistível é que tem uma cena neles aí que se passa no Brasil. Também tem o CGI, que é muito bom, que o CGI em relação ao Godzilla e Kong não tem do que reclamar, continua impecável, continua aí perfeitamente bem. Ele é assistível por conta disso. Se eu fosse para me dar uma nota, eu daria uma nota 5 por conta disso, que faltou muita coisa a se contar. Detalhe, né? É uma coisa que ficou muito bom também que utilizaram os mesmos atores, utilizaram as mesmas dublagens, utilizaram ali um pouquinho ali dos outros efeitos dos filmes anteriores, né? Isso aí deixou muito o filme aí ser assistível também, certo? Como eu falei para vocês, foi uma continuação bem desnecessária, porém, já que aconteceu, fizesse bem feito. Vamos pro próximo filme que também foi polêmico no ano de 2021 e eu acho que também você vai concordar comigo. Velozes e Furiosos 9. Bom, galera, pra gente falar de Velozes e Furiosos 9, quer dizer que aí é um filme polêmico mesmo, né? Foi gravado lá no ano de 2020, 2019, por aí, né? Teve uma pausa por conta da pandemia, porém, né, já que fizeram, fazem bem feito. Foi totalmente ao contrário. Velozes e Furiosos 9 começou aí, né, numa pegada 1990, 1980, depois voltou pro presente. Só que o que fez esse filme ser esquecido, que hoje, no meu ponto de vista, é esquecido pelo público, seria as cenas de ação exagerada. Ah, mas como assim ação exagerada? Seria as cenas no espaço, a cena tipo de forte adrenalina, né, como a cena dos imãs, a cena quando o Vin Diesel simplesmente ultrapassa o limite da física no filme, então deixou um filme um pouco forçado, um pouco ali, além do limite da física, né? Além do limite do cinema. Então, tipo, se vocês pararem pra pensar, Velozes e Furiosos é a única franquia que tem isso, tirando os filmes de ficção científica, né? Que não dá pra dar palpite, porque não é ficção, mas Velozes e Furiosos 9, que era pra ser um filme somente de ação, acabou se tornando um filme ali meio, como eu posso dizer pra vocês, fugido do contexto, né? Eu acho que esse filme ele é assistível por conta da história do Toretto. Isso fez que o filme ficasse assistível. A homenagem ao Brian, né? Que esse filme traz também essa questão, o retorno da Mia. Então esse filme ele é assistível por conta disso. Mas em relação às cenas, eu achei que
não foi necessário exagerar nas cenas de ação, não foi necessário, né, colocar um monte de roteiro no filme, um monte de assunto no filme, inventaram uma história do Han que não convenceu os fãs. Isso também deixou com que o filme fosse uma nota um pouco baixa. Se eu fosse para dar uma nota para esse filme, seria uma nota 5, de 4 a 5, porque eu não assisto Velozes e Furiosos 9, gente, é muito raro eu assistir. Tipo, só se eu tiver sem nada pra assistir mesmo, aí eu assisto. Mas, tipo, é um dos filmes da franquia que eu menos assisto. Eu assisto mais o 8 do que o 9, por incrível que pareça. O 8 foi muito melhor que o 9, pra quem assistiu o 8 sabe disso. Eu acho que Velozes e Furiosos 9, quando foi lançado, eu acho que não conseguiu conquistar a galera direito. O que conquistou ali foi a história, né? A história ali, eu acho que a base do filme conquistou os fãs, mas de resto ali não conseguiu conquistar ninguém. Ele é assistível por conta disso. Como eu falei, de nota de 4 para 5. Vamos pro próximo filme também, que eu acho que ele é assistível, porém foi aí, tá empatado com Velozes e Furiosos 9. Transformers, O Último Cavaleiro. Gente, pra quem não sabe, aí Transformers eu sou muito fã. Não sei vocês, mas eu sou muito fã de Transformers desde quando Michael Bay lançou aí o primeiro filme, até o A Era da Extinção. Enfim, gente, Transformers: O Último Cavaleiro, ele é assistível por conta do CGI, é, a batalha final que eu acho motivo do que é assistível, também a música. Obviamente eu senti falta do Linkin Park, eu senti muita falta, mas eu acho que a música também foi muito boa. Porém, o que fez o filme ser aclamado pela crítica, dividir opiniões dos fãs, foi a história, né? A história ali que a história ela tem muito furo de roteiro mesmo, muita história mal contada, muita coisa que faltou explicar, né? O filme ele já começa com da onde parou o Era da Extinção, mediante ali, né? O filme ele já trata uma outra história dos Transformers, né? Uma história secreta aí. Aí quando o Optimus Prime ele vai até Cybertron, aí quer morar no seu planeta de novo, aí aparece a Quintessa e tem envolvimento de uma história mais nostálgica, né, que esse filme ele traz. Porém, o que acontece? A questão não é a história nostálgica, a questão é as perguntas que não foram respondidas. Eu vou dar a primeira pergunta é: como que o Bumblebee ele simplesmente desmonta? Tipo, o filme ele não trouxe essa questão pra gente, né? Porque no A Era da Extinção ele tinha um outro visual e mudou de visual de novo, né? Como que o Cade foi parar no Ferro Velho? Isso pra mim trouxe uma referência de uma animação de Transformers agora que eu esqueci o nome, que também envolve os dinossauros robóticos, né? Que eu esqueci o nome dessa animação agora, que um dia eu vou trazer pra vocês também. Então aí o filme ele tem muita questão a ser respondida, né? Vou dar uma outra questão a ser respondida também. Como que o Bumblebee ele participou da Segunda Guerra? Tipo, foi uma história ali que o filme não explica. Tipo, então aí ele deixou muitas questões em abertas, né? Pra quem é fã de Transformers, gostaria de ver essas questões. Um outro contexto também. Simplesmente eles inventaram uma história onde uma personagem tá ligada com o Sam lá do primeiro filme, sendo que nada é citado. Ou seja, tipo, tem teorias que o Sam morreu, tem teorias que não morreu, mas espera aí uma coisa. Como que o Sam morreu? O filme simplesmente não explicou. Então aí, gente, eu gosto desse filme pra caramba. Eu gosto muito de Transformers: O Último Cavaleiro em questão da batalha final, em questão da música, em questão, como posso dizer pra vocês, do CGI. Mas de resto, eu acho que esse filme ele não me convenceu. Detalhe, o filme ele é cheio de cenas tipo entediantes, né? Ele é cheio de cenas entediantes. O que traz o que eu gosto desse filme são as batalhas, né? As cenas de adrenalina ali, tipo a cena quando ele tá lutando com o Megatron, a cena quando ele tá lutando com o Bumblebee. Essa batalha eu achei muito irada, né? Um outro detalhe também que eu esqueci de falar pra vocês: como que o Megatron voltou à vida? O filme simplesmente não explica. Então, se fosse pra dar uma nota pra esse filme, por eu gostar, eu gosto, tipo, pra caramba da batalha final. Gosto pra caramba, como eu falei pra vocês, da luta em si. Mas se fosse pra dar uma nota, seria nota 5 também. De verdade, uma nota 5 também. Porque eu acho aí que o filme ele mereceu muito mais do que foi feito. Vamos pro próximo filme, que eu acho que o próximo filme também você... Por incrível que pareça, você esqueceu, mas eu pelo menos nunca esqueci. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Gente, sendo bem sincero, esse é um dos filmes que eu menos assisto. Por que eu menos assisto? Porque eu acho que esse filme ele era pra ser, no meu ponto de vista, aí 3 horas de duração.
3 horas e 40, 3 horas e 20, pelos boatos que foi rolado, mas automaticamente eles descartaram os boatos e colocaram 2 horas e 10 de filme praticamente, não foram nem 3 horas direito. O filme, eu acho que ele poderia ser um pouco mais do que foi falado, né? O filme ele se passa após o Homem-Aranha sem volta para casa, então aí isso já aqueceu o hype. Mas eu acho que o que aqueceu mais o hype ainda foi o mesmo diretor da trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Isso também aqueceu muito o hype. Mas o que me decepcionou nesse filme foi a questão do enredo, né? Porque parece que o filme ali foi o filme da Wanda e do Doutor Estranho, não envolveu o multiverso. Tipo, ele foi parar numa terra para dizer que a terra era dele. Mas na verdade, tipo assim, o filme ele só falou da Wanda e do Doutor Estranho. Pra mim, foi as únicas coisas que falaram. Mas o que fez o filme ser assistível, como eu falei pra vocês, foi a questão dos Illuminati, que apareceu no primeiro minutos, mas já foi válido. Que mais que foi assistível? A cena do início, que foi bastante mais cena já, meio adrenalina, né? Começou o filme cheio de pancadaria, cheio de luta, cheio de efeitos especiais. Os efeitos especiais da questão da magia eu gostei desse filme. Mas a questão da cena final, não gostei. Dos efeitos finais, na hora da conclusão. O que eu gostei também foi da questão das notas musicais. Eu acho que esse filme ele ganhou muito a questão das notas musicais, deixou uma vibe ali mais suspense, mais magia. Então isso que fez o filme ser assistível. Como eu falei, se fosse para dar uma nota nesse filme, eu acho que eu daria 4, porque prometeu além do informado e automaticamente ele entregou nem metade. Então, nota 4, né? O que eu gostei foi poucas coisas, bem poucos do que Transformers e aí, como eu posso dizer pra vocês, tipo, Transformers aí eu gostei bem mais do que o Doutor Estranho. Olha que o Transformers foi chato e o Doutor Estranho foi chato. Tipo, se empatar os dois é igual. Mas o Transformers tem mais cenas legais do que o Doutor Estranho. O Doutor Estranho eu dou 4 de nota. Ele é assistível, mas eu dou 4 de nota aí. Os Novos Mutantes. Gente, sendo bem sincero aí, os Novos Mutantes aí também foi lançado na pandemia, né? A maioria desses filmes aí quase foi... tirando Godzilla e Kong, Transformers, Velozes e Furiosos 9, Doutor Estranho, os Novos Mutantes foi lançado em pós-pandemia. E alguns dentro da pandemia. Então aí, os Novos Mutantes aí, para quem nunca assistiu aí, para quem já assistiu, sabe que foi o último filme aí do universo da Fox, né, antes da compra aí, antes da negociação aí do estúdio. E eu gostei desse filme, sendo bem sincero, eu gostei. Ele é assistível, ele é muito assistível, porque trouxe uma vibe diferente dos X-Men, uma vibe que realmente existe dentro dos quadrinhos, uma vibe aí que eu acho que eles conseguiriam, né, superar ainda mais, mas se eu fosse para dar uma nota, eu daria nota 6 e 7. Tá dentro do padrão aí, mas o que fez esse filme aí ter um pouco de coisas negativas é que eu acho que ele parece que fica muito isolado aos X-Men. Obviamente, isso foi o objetivo, mas eu acho que eles poderiam dar uma ponta do iceberg, tipo, ou até mesmo, como eu posso dizer para vocês, fazer uma homenagem de encerramento aos X-Men. Eu vou dar um exemplo aí pra vocês. Tipo assim, quando eles citam os X-Men, no meu ponto de vista, o que eu acharia melhor ali? Eles falar que, tipo, eles pararam, eles morreram, alguma coisa assim seria muito melhor. Mas não, tipo assim, isso deixou lá pro Deadpool e Wolverine. Nem o Deadpool e Wolverine sobre responder o que aconteceu com os X-Men. Porque Logan se passa no ano e Deadpool e Wolverine se passa em outro ano. E esse filme se passa onde? Então assim, esse filme ele é bom. CGI são muitos ótimos. Os Mutantes, eu gostei demais dos Mutantes, de verdade. Eu acho que eu preferi esse filme do que X-Men Fênix Negra. Mas eu acho que esse filme ele poderia ser um pouco mais do que devia. Tipo, falar um pouco mais dos X-Men, explorar não só aquele cenário da escola ali, não sei se é um hospital, aquela escola, não sei. Mas, tipo, explorar os mutantes pra fora. Eu acho que eles poderiam ter feito um roteiro mais cheio de adrenalina, cheio de ação. Não um roteiro muito fechado. Então aí, esse filme ele é assistível. Ele é, de todos os filmes que eu passei aqui pra vocês, eu acho que ele é o mais assistível até agora. Então deixa nos comentários se você gosta desse filme também, como eu gosto. Tipo, eu assistiria várias e várias vezes, mas ele tem muita coisa negativa. Ele é um filme ruim, mas a gente releva várias e várias vezes, comparados aos outros. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixa aqui nos comentários também qual filme você acha que ele é ruim, mas dá pra relevar pra assistir. Tipo assim, um outro filme também que eu vou falar meio por cima aqui, mas eu vou trazer na próxima parte desse vídeo, que essa é a primeira parte, seria aí, como eu posso dizer pra você, que eu vi,
mas dá pra relevar, seria Vendo o Tempo de Carnificina. Gente, é uma prévia do próximo vídeo. Eu vou trazer em breve pra vocês. É uma prévia aí. Vendo o Tempo de Carnificina. Ele é assistível, mas também tem coisa aí que fez com que ele ficasse ruim. Eu não vou falar o que é agora, porque senão vai estender muito já o vídeo. Se fosse para dar uma nota desse filme, eu daria 5 também.